Ora, cá estamos nós para mais uma conversa e hoje vamos ter um projeto diferente para conhecer. Até porque vou já começar por mostrar, ele já está aqui na minha mesa. É isto mesmo. É um livro, contudo não é um livro qualquer. Além de ter um nome diferente de Casa Alta, é também um livro que engloba poesia e também engloba ilustrações. Por isso vamos estar à conversa com os autores, por assim dizer, deste Casa Alta fantástica. Começar logo por esta ilustração que eu vou ter a tentação de mostrar mais uma vez e ao longo do programa depois vamos também tentar dar aqui alguns detalhes. Contudo, vale sempre a pena conhecer projetos diferentes, como é o caso deste. Connosco está então Paulo José Costa. Ele é o autor dos poemas e a ilustradora é a Sílvia Patrício. Alguns até aí em casa vão ter a tentação de tentar reconhecer o rosto e vão ter razão, mas também não vou adiantar já tudo. Vamos partir para a conversa, os detalhes vão surgir nos próximos minutos. E vou começar aqui pelo Paulo e desde já obrigado aos dois por terem vindo, mas Paulo, começo por si esta conversa porque poesia, Casa Alta, tem aqui poemas e como é que surge esta ideia e este projeto? Este projeto é já um projeto que estava a ser cozinhado há alguns tempos atrás e culminou, de facto, com uma apresentação recentemente em Leiria deste livro e exposição, depois poderemos explorar um pouco melhor, mas essencialmente a ideia foi, ao longo de vários anos que fui escrevendo poesia e que vou escrevendo, tentar atribuir-lhes uma imagem que pudesse dar uma leitura diferente às palavras. E, portanto, o conhecimento que já tinha da obra da Sílvia Patrício e também de um outro projeto anterior que já tínhamos feito em conjunto, levou-me a convidá-la e a pedir-lhe que, a partir do material escrito, ela, de uma forma livre e sem qualquer tipo de condicionalismo, a não ser dizer-lhe que fosse a expor a sua arte através, enfim, das técnicas que ela tão bem domina, pudesse partir desses poemas e representar a sua leitura por via dessa ilustração. Antes de avançarmos para conhecer mais pormenorizadamente este projeto do Casa Alta, eu queria mesmo era perceber como é que surge a poesia na vida de um psicólogo clínico. Pois, a poesia já surge muito antes de eu ser psicólogo. Desde a adolescência que, pelas mais, enfim, por todas as razões que eu senti que eram, para mim, uma espécie de libertação e de tentar traduzir num poema um conjunto de emoções e de pensamentos que existiam nessa altura, que eu provavelmente, agora fazendo uma retrospectiva, sinto que me ajudaram também a viver a minha adolescência. Hoje em dia é mesmo um ato muito livre de tradução em palavras de acontecimentos, episódios da minha vida e portanto, são independentes da minha profissão e partem, se quiser, do meu processo de existir e, portanto, escrever poesia para mim é talvez um fragmento da minha existência que não consigo traduzir de outra forma que não seja por palavras, ou por versos, ou por poemas. Portanto, só para fazer uma pequena circunscrever este projeto e até mesmo referir o título Casa Alta, dizer que são poemas que vêm da adolescência e que têm tido um processo construtivo, ou seja, eles não foram sempre assim, eles não tiveram sempre esta forma. Portanto, eles como que vão sendo acrescentados ou retirados porções ou palavras ou versos que já não farão tanto sentido até chegar a esta forma. Ou seja, temos aqui um poeta em movimento que vai adaptando a sua poesia àquilo que é também o crescimento interior?
Talvez, pode ser uma análise interessante, mas a poesia é um pouco isso, é algo que não está fechado e que é em si mesmo um mistério, até mesmo para o próprio escritor ou para o próprio poeta. Portanto, desde logo o facto de serem poemas que, embora tenham uma determinada temática, por exemplo, quando falam sobre infância ou sobre amor ou sobre uma emoção marcada, como a tristeza, eles podem ter diferentes interpretações e até mesmo a própria forma como eu os leio em momentos diferentes ou quando eu os escrevo, provavelmente encerra em si esse mistério. Não é algo que é indizível, que não se consegue mesmo circunscrever à forma como a palavra está ali colocada. Muito bem. Vamos introduzir a Sílvia na nossa conversa. Sílvia Patrício é ilustradora deste Casa Alta. E se calhar começava exatamente por aí, que é, como é que nasce a ilustração na sua vida? Antes de mais, quero agradecer o convite. É um prazer estar aqui. No fundo, a ilustração aparece como forma de complemento da pintura, até porque a pintura tem desenho e a ilustração também tem desenho. Já tínhamos feito um projeto anteriormente a este, com o Paulo. Este aqui surge numa altura em que eu voltei do Porto e fiquei um mês em casa da minha irmã, por causa de mudanças de casa. E não tinha um espaço propriamente, não tinha o meu ateliê para pintar. E então pensei, espera aí que o Paulo tem um projeto, se calhar é o momento ideal para eu fazer, só precisava de uma mesa, e foi assim que se iniciou. Ele deu-me fotocópias com os poemas dele. Fiz uma primeira leitura e realmente senti aquilo que o Paulo disse, que eram poemas que eram feitos ao longo do tempo. E então pensei, bem, isto é quase como uma manta de retalhos. E fui construindo as ilustrações dentro desse fio condutor, sim, que é uma manta de retalhos. Exatamente. E então aquilo que eu fiz foi, recortei os textos e colei-os diretamente nas ilustrações. Ao mesmo tempo também fui tirando fotografias, fui procurar fotografias do Paulo e juntei tudo. A maior parte são desenhos em tinta da China, e é a minha manta de retalhos que é o prolongamento, ou, aliás, o texto dele depois prolonga-se nas minhas ilustrações. E, no fundo, as ilustrações que a Sílvia consegue colocar neste papel, neste Casa Alta, são também as percepções que foi retirando dos poemas do Paulo. Exatamente, sim. Depois, no fundo, cada poema tem, às vezes, uma palavra-chave ou a essência. E então justamente é fazer isso. Eu não sei se é possível, vou só tentar aqui dar alguns detalhes, ou pelo menos mostrar o livro, porque ele é tão delicado que confesso que até poderemos ter algum receio de o fazer. Mas, de facto, vale a pena, porque o livro é cheio de detalhes, ele é com muitos pormenores, é extremamente delicado, não é, Sílvia? Eu penso que não é assim tão delicado no sentido que ele se vai desfazer. Claro, mas... é um formato diferente, é um formato maior, o que em termos de forma de o segurar é diferente, não é? É um livro manual, foi cozido à mão, a tiragem é de 250 exemplares. E importa dizer, o formato tem... a razão de ser dele ter esse formato tem que ver com o seguinte: as ilustrações da Sílvia, uma boa parte delas foram feitas exatamente nessa dimensão. E, portanto, o designer Paulo Fuentes, que convidámos também para integrar este projeto, disse-nos que fazia todo o sentido que nós mantivéssemos essa traça original, ou seja, que não desvirtuássemos o trabalho da Sílvia na perspectiva dele ser transposto para o livro tal qual como ele tinha sido construído. E
Depois, obviamente que há fragmentos, há pequenos elementos que estão aí que não poderiam ficar exatamente como eram na sua componente original, mas que tentámos o mais possível que, pela digitalização, não perdessem essa característica. Depois, o facto dele ter sido feito por várias mãos, porque começou pelas minhas mãos na perspectiva da escrita, depois foi a mão da Sílvia a interpretar e a criar com a sua arte os poemas. Depois foi o designer Paulo Fuentes que realmente pegou em todo este processo e montou o livro dessa forma, e depois foi o trabalho na gráfica, que foi muito cuidado, não é? Da nossa presença, cuidada, quase, não digo no momento em que ele foi cortado e em que ele foi editado, mas foi muito proximal. Portanto, é como que também um elemento que permitiu aproximar várias pessoas que fizeram e estão, digamos assim, a morar dentro desta casa. Este livro é feito com muito cuidado, já se percebeu. Sílvia, ler os poemas do Paulo, depois interpretá-los e passar para o papel desta forma, qual foi a parte que sentiu, ou que pode ter pensado em algum momento, isto está complicado, como é que eu vou transmitir isto? Confesso que não tive propriamente esse pensamento. Aliás, havia outros poemas, eram muito mais poemas. Eu, no fundo, elegi bastantes, não é? Ainda eram muitos, mas elegi muitos também. Houve deles que tive mais dificuldade e então deixei-os de parte, não no sentido de abandono, mas fica para depois, se realmente pode haver uma segunda edição. Ou isso, ou se for preciso acrescentar. Eu há bocadinho não referi o facto de ele ser horizontal, é no sentido do horizonte, porque acho que é um livro que teve um início, não é? Mas que não tem propriamente um fim. Apesar daí existir uma ilustração dedicada ao fim do livro, é horizontal no sentido do futuro. Da abertura. Sim, porque acho que o Paulo vai continuar a escrever, não é? E são poemas muito sobre a vida, é uma reflexão. E até porque se pensarmos que este Casa Alta tem um lado solidário, não é? Exato. Também não convém que se feche, não é? Exatamente. Pois nós desde logo também quisemos que o livro tivesse a possibilidade de ser útil e de reverter a favor de quem dele pudesse beneficiar. E, portanto, quer eu, quer a Sílvia, dissemos desde logo que não estaríamos aqui com o intuito de obter nenhum benefício, mas sim de poder reverter o valor das vendas a favor de uma instituição, neste caso a Impulsar, que é uma associação de intervenção comunitária que existe em Leiria, e, portanto, quem comprar o nosso livro vai justamente doar o valor da sua compra a essa instituição. Paulo, e como é que se pode fazer? Como é que as pessoas têm acesso ao Casa Alta? Como é que isso se processa? Neste momento o livro está à venda apenas na Livraria Arquivo, em Leiria, porque ele não tem, de facto, uma distribuição em larga escala, é uma edição de autor e tem estas características que nós referimos de ser quase artesanal. Digamos assim. Mas através do Facebook, nós temos um Facebook Casa Alta, e quem procurar certamente que vai encontrar o livro Casa Alta e referência a Sílvia Patrício e Paulo José Costa, e, portanto, mandando ou enviando uma mensagem pedindo-nos, de facto, a possibilidade de poder adquirir, nós depois remetemos os dados para poderem fazer e nós próprios enviaremos o exemplar do livro. Na construção de todo este processo, e agora que ele está aqui pronto, o que é que vos fica de mais memórias do processo construtivo deste Casa Alta? Eu penso que essa componente de podermos estar em conjunto várias pessoas com várias formações, com várias perspectivas sobre a arte, sobre a criação, apesar de estarmos perante um universo que é singular, que é também, digamos, pouco dirigido
uma massa um público massificado, mas que ao mesmo tempo pode tocar quem se sinta, digamos assim, influenciado por este tipo de estética, foi algo e é algo que ainda nos está a fazer mover, no sentido de considerarmos que a arte tem essa particularidade de aproximar as pessoas e de as deixar transformadas de alguma forma. Portanto, o sentir que as pessoas nos vão devolvendo esse feedback é muito interessante. Sílvia, mas isto vai para lá do Casa Alta, não é? Porque depois as obras podem estar expostas. Sim, depois os originais, a nossa ideia, como já aconteceu anteriormente na Livraria Arquivo, é quando há o lançamento ou a apresentação do livro, possa estar a exposição com os originais, porque é sempre diferente ver o original e ver a impressão no livro. E brevemente podem estar expostas essas pinturas? Temos já algumas coisas. Algumas ideias, algumas possibilidades até ao final deste ano. Não convém avançar. Não convém ainda avançar, mas. Datas exatas ainda não temos bem por isso, mas sim, vai acontecendo. Muito bem, há pouco eu dizia que poderiam ir em casa, olhar para a Sílvia e pensar, bom, reconheço aquele rosto, e tem toda a razão, porque a Sílvia Patrícia é a autora das imagens dos novos santos da Igreja Católica, nomeadamente São Francisco e Santa Jacinta Marto. Foi ela que fez aquelas imagens fantásticas que vemos na Basílica de Nossa Senhora do Rosário. Sílvia, isto mudou alguma coisa? Como é que foi este desafio? Digamos que as mudanças não são imediatas, não é? Às vezes as pessoas pensam que por as imagens terem passado muitas horas através da televisão, não é? Chegaram a muita gente, de facto, mas o centro não era propriamente as imagens enquanto pintura, não é? É uma coisa que acho que é mais lenta em termos de dar alguma visibilidade ao meu trabalho. Foi um projeto muito aliciante, aconteceu muito rapidamente. Tive até pouco tempo para trabalhar nos pastorinhos, fiz a pesquisa, tentei que, se eles estivessem vivos, gostarem do resultado final. Pensei, se fosse eu, o que é que gostaria que me fizessem a mim, não é? Ou como gostaria que me retratassem. E tentei. E no final, gostou do resultado? No final, gostei muito. Sim, também podia acontecer não gostar, mas... O que foi sentido quando foram apresentadas as imagens é que, sem dúvida nenhuma, elas eram muito fiéis àquilo que nós já tínhamos como retrato, apenas da fotografia, não é? Sim, até porque era um trabalho iconográfico. As pessoas tinham que ver a pintura e identificá-los facilmente. Houve pessoas que disseram que os achavam um pouco tristes, mas eu penso que eles de facto tiveram uma vida bastante sofrida, não é? E por norma também não os conhecemos muito a sorrir, das poucas fotos que existem, não é? Se calhar... Há relatos em que eles dançam e riem, mas eles são recordados como crianças que sofreram, de facto, não é? E contemplativas também. Sim. Ali foi uma técnica normal. Que técnica é que podemos falar usada ali, Sílvia? A técnica é a técnica a óleo, porque utilizei tintas de óleo e acrílico na parte dos dourados. E, portanto, fica aquele efeito fantástico. Foi, Obrigada. sem dúvida nenhuma, um dos grandes projetos, mas há outros. Já agora, se quer conhecer um bocadinho melhor também a arte da Sílvia, pode fazê-lo indo ao Museu de Leiria, conhecer a exposição Um Manto de Todas as Cores, que, no fundo, nos retrata aquilo que é a presença de Nossa Senhora de Fátima na Diocese de Leiria-Fátima. E lá tem um quadro fantástico para conhecer, sem dúvida nenhuma. Obrigada. Bom, em relação ao Casa Alta, está quase tudo dito, mas eu ainda tenho tempo para vos dar para uma mensagem final sobre esta obra fabulosa que é feita de uma forma artesanal, porque artesanal significa
carinhosa, não é? Porque foi tudo muito cuidado, tudo muito pensado. Paulo. Convidar as pessoas a lerem e a verem de uma forma muito sentida, mas desprendida o livro e, portanto, trata-se de um objeto que é um objeto de arte, não é um objeto para ler ou para ver apenas numa circunstância única e como já houve várias pessoas a dizer, que gostam de passar por ele várias vezes e quando folheiam ou quando consultam, encontram sempre detalhes novos e isso acho que é o mais interessante da poesia e da ilustração, porque, de facto, quando nós empregamos o nosso gosto e a nossa voragem criativa neste tipo de projetos, também não queremos que de facto seja um objeto que se extinga. Portanto, ele deve ter essa componente de permanência, exatamente. Silvia. Eu deixo o convite para as pessoas, se não puderem adquiri-lo, pelo menos possam visitá-lo e, repito mais uma vez, podem ir à Livraria Arquivo, que generosamente nos acolheram o livro e se não comprarem, pelo menos podem vê-lo, podem Muito bem. Ficamos Não. então aqui na nossa conversa, mas já sabe que Casa Alta é um livro também que nos traz poesia, que nos traz ilustrações adequadas a cada uma das poesias, mas não só, traz-nos também solidariedade. E, portanto, todas as verbas angriadas com a venda deste livro vão reverter a favor da Impulsar. É uma associação em Leiria que também precisa de ajuda. É assim que vamos finalizar a nossa conversa. Marcamos encontro numa próxima.